todos? Então, espero que tenham aproveitado a aula. O doutor Rodrigo é sempre muito didático, a Bia também. Então, quando falam em sintomas da mediunidade, na aula passada, vocês devem ter ficado um pouquinho preocupados, porque de alguma forma os sintomas perseguem a nós todos, ou um pouco menos, ou um pouco mais, mas estão presentes na nossa vida. Bem, na nossa sexta aula, antes de atingirmos a classificação da mediunidade propriamente dita, nós vamos falar sobre um fenômeno que é pouco comentado nos cursos de mediunidade, mas que é de fundamental importância na ocorrência, principalmente, dos fenômenos anímicos. Os fenômenos que o espírito encarnado tem e que estão fora dos sentidos. São fenômenos da alma do encarnado. E eu espero que a gente medite bastante sobre isso hoje, procure estudar este aspecto importante, para que a gente tenha uma ideia precisa do que é o fenômeno anímico e do que é um fenômeno de efeito físico. Então vamos lá. Eu vou falar sobre exteriorização da sensibilidade, ou exteriorização da motricidade. E por incrível que pareça, este nome, que foi bastante utilizado no século XIX, século XX, por Albert de Rochat, que estudou bastante, esse fenômeno leva um outro nome na coleção André Luiz. Ele se chama dissociação das forças anímicas. Não vamos desanimar, né? Porque estamos diante de palavras que talvez não sejam muito comuns para nós, então causa sempre um frisson. A gente acha que vai ter dificuldade para entender. Vocês vão ver que não é assim, não é? Vamos fazer um exercício. O que é e que significa exteriorizar? Botar? Ótimo, ótimo. Botar para fora. Exteriorizar a sensibilidade. O que significa? Botar para fora? Aquilo que vem através dos sentidos. Muito bem, aí sim. Bom, e esta outra questão? Exteriorização da motricidade. Botar para fora o quê? Motricidade é movimento, mas é a capacidade que a gente tem de movimentar coisas, não é isso? Vocês veem que não é difícil, né? É só raciocinar em termos do que significa a palavra. Então, o fenômeno da exteriorização da sensibilidade e da motricidade, esse fenômeno ocorre em alguns fenômenos mediúnicos.
certo? Então nós vamos entender melhor por que esses fenômenos se verificam. E André Luiz chamou de dissociação das forças anímicas. O que isso quer dizer? É a mesma coisa de exteriorização. Então, dissociar o que significa? Separar, né? Destrinchar, desestruturar, não é isso? Veja bem, mas ele fala, é qualquer força que nós vamos destrinchar, ou dissociar, ou separar? Não, são as forças anímicas. E o que é que essa palavra significa? Anímico. Alma. Alma. Você fala em alma quando? Segundo o livro dos Espíritos. Encarnado. Isso, quando o espírito está encarnado. Ele se chama alma. Então, é fácil entender o que o André Luiz quis dizer. O que ele quis dizer? Que é a desarticulação, a dissociação das forças do espírito encarnado, da alma. Entendeu? E o fenômeno é o mesmo, mas vocês vão entender rapidinho por quê. Certo? Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer um preâmbulo para a gente entender, né? Claro. Então, todas as percepções são atributos do espírito. O que o materialismo diz? Todas as percepções são atributos do corpo físico. A diferença é básica, fundamental. Então, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos. Mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Isto é fundamental para vocês entenderem a aula de hoje. Nós não estamos falando de dissociação de forças anímicas, exteriorização? Muito bem. Nós temos que compreender quais são essas forças, né? Então, aqui já está delineado. O espírito tem como atributo as percepções do mundo externo, do mundo interno, que ele comanda. Não é? Bem, mas quando ele está encarnado, então ele é alma. As percepções, se manifestam pelos meios orgânicos. Então, você vai perceber através dos olhos, você vai perceber através dos ouvidos, do tato, do gosto. Você vai perceber através dos órgãos do sentido. Então, apesar de o espírito ter como atributos normais as percepções, quando ele está encarnado, quando ele é alma, as percepções dele se fazem através dos órgãos do sentido. Então, por isso que vocês estão vendo aqui. Quando se reveste de um corpo material, quando está encarnado, elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, quer dizer, pelos sentidos físicos, né? Mas há uma ressalva. Quando é que essas
percepções não se dão através dos sentidos. Quando a alma está em liberdade. E existem condições de liberdade para o espírito encarnado ou não? Existe. Perceberam então? Então, nós vemos o mundo pela janela dos 5 sentidos. Percebemos, mas não somos, é o nosso espírito que percebe através dos órgãos dos sentidos. Mas existe um estado em que a alma está em liberdade, e nesse caso as percepções não são localizadas. Bem, vamos adiante. Olha, isto está em O Livro dos Espíritos, na questão 249A. Porque vocês sabem, no meu livro, todo baseado em Kardec, André Luiz e Emmanuel. E eu cito, de modo que é só facinho. É ir lá e ler de novo. Então, e a exteriorização da sensibilidade para compreendermos na sua essência, vale recordar: todos os sentidos pertencem à alma. Ponto pacífico. Fixados como janelas no corpo físico, as percepções. São janelas, os 5 sentidos. Tem mais sentidos, né? Mas a gente não vai ficar falando que tem 42, não precisa, né? Fala que é mais essencial. Então, em liberdade, a alma não drena a percepção através das janelas dos 5 sentidos, mas pela não localização, ela é difusa. Certo? Bom. André Luiz chama de dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Por que ele fala em dissociação e desarticulação das forças anímicas? Porque não existem mais os 5 sentidos, né? Eles foram desarticulados. Então, a alma em liberdade, ela tem percepção mais acanhada ou mais alargada? Lógico que é. Muito mais alargada, né? Basta dizer que o nosso olho só enxerga determinada frequência vibratória. Os nossos ouvidos só ouvem determinadas frequências do som. O cachorro, por exemplo, ele tem um infrassom que ele percebe muito bem, mas nós não percebemos. Tá certo? Então, o fato de estarmos encarnados abafa ou não o espírito? Abafa muito. Não é pouco, não. Certo? Por isso que o médium tem muita dificuldade de viver no mundo. Porque ele é muito mais solto, ele tem mais liberdade, ele tem mais percepção, ele sofre mais. Então, vamos lá. Agora nós vamos complicar um pouquinho, mas não é complicado demais. Quando há uma desarticulação das forças anímicas, quando o espírito não está preso à matéria, que ele solta as amarras, ao soltar as amarras, ele solta a ectoplasma. Entenderam isso? Quem não entendeu, levanta a mão. Porque isso é fundamental. Não é? Quando a gente for desamarrar os órgãos dos sentidos,
Quando isso se dá, automaticamente sai ectoplasma. Por quê? Porque ele está aprisionado nos órgãos do sentido. É um dos lugares onde ele fica. Embora ele circule pelo corpo todo, ele circula onde? Nós vimos o ano inteiro. E que? No sangue. Então, a liberação do ectoplasma que está represado nos órgãos do sentido. Agora vem a utilidade de saber isso. A utilidade. Por quê? Quais são os fenômenos anímicos mais comuns? Anímicos, da alma encarnada. Fenômeno nosso. O desdobramento, que também se chama experiência fora do corpo. EFC, experiência fora do corpo. Ou out of body experience, experiência fora do corpo, que é um nome em inglês. Alguns trazem OOBE, out of body experience, certo? É tudo a mesma coisa. Uns chamam de projeção consciente, outros chamam do que quiser, fenômeno é o mesmo, né? Bem, a dupla vista. O que significa a dupla vista? Eu já expliquei para vocês uma vez que Swedenborg, com mais de 70 anos, desenvolveu mediunidade. Ele estava em Göteborg, na Suécia, e a uns 65 quilômetros de Estocolmo. E ele estava enxergando Estocolmo. Estava vendo o fogo alastrado na cidade e se aproximando celeremente da sua casa. E estava descrevendo para as pessoas que estavam à volta dele. Entre eles, o filósofo Kant. O que fenômeno é esse? Você está numa cidade, você está vendo outro lugar e está descrevendo outro lugar. Que fenômeno é esse? É a dupla vista. Que não é nada mais, nada menos do que um desdobramento ou uma experiência fora do corpo consciente, porque você pode fazer isso inconscientemente. Entenderam? Pode fazer isso sem consciência. Mas no caso do Swedenborg, ele estava consciente. E por que ele estava vendo? O que ele precisou fazer para ver? É porque não existe desdobramento sem desarticulação das forças anímicas. Não existe desdobramento ou experiência fora do corpo sem exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Não existe. Então, ele pôde ver, porque o seu perispírito, né, a sua alma, viu, porque estava em liberdade. Certo? Está em liberdade. Então, a dupla vista é um fenômeno em que um órgão do sentido importantíssimo, que é a visão, ela está dissociada do corpo físico. Porque senão como é que ele ia ver? Na dupla vista, na bicorporeidade, na psicometria, nos efeitos físicos, sempre existe
desarticulação das forças anímicas, ou dissociação das forças anímicas, ou exteriorização da sensibilidade e da motricidade. O que isso significa? Uma vez você se desdobra, você vai até um determinado lugar. Então, você é capaz de descrever pela visão. Se tiver uma música tocando, você descreve porque você está escutando. Se você quiser apanhar uma flor, você pode. Se você quiser dar uma volta e ir para todo o jardim, conhecer tudo, você pode. Por que a gente lembra isso? Porque a visão, a audição são questões da nossa sensibilidade, dos nossos órgãos do sentido, mas que estão basicamente no nosso corpo físico, que por sua vez repercute o corpo espiritual ou o perispírito. Só que no desdobramento você está em liberdade. Você não está prisioneiro dos teus órgãos de sentido. Então você pode ver, você pode ouvir. E por que eu disse que você pode apanhar uma flor e carregar essa flor? Exteriorização da motricidade. Você tem movimento. Você pode apanhar a flor, pode cortar, pode levar com você. E isso é para a gente entender o que é exteriorização de sensibilidade, de motricidade. Por exemplo, quando a gente quer fazer movimentar alguma coisa, normalmente no mundo espiritual você não precisa das mãos. Não precisa. Quem movimenta é o seu espírito, é o seu pensamento. Ele que movimenta. No entanto, você pode utilizar, quando exteriorizar as forças anímicas, de sensibilidade e motricidade, você pode apanhar as coisas que estão ao teu redor com as mãos. Isso significa liberdade. Não está preso aos órgãos do sentido, nem às regras biológicas do corpo material. Então, vamos ver aqui. Na bicorporeidade é quando, por exemplo, no fenômeno do padre Antônio de Pádua. Ele estava em Pádua, na Itália. Mas o seu pai ia ser enforcado. Onde estava o pai dele? Em Lisboa. Ia ser enforcado. Ele largou o corpo em Pádua e foi a 1.700 quilômetros até Lisboa. Corporificado lá, ele defendeu o pai e provou que o pai era inocente. Ele salvou o pai da forca. Isso é bicorporeidade. Por quê? Por que tem esse nome? Porque tinha um corpo aonde? Em Pádua. E tinha outro corpo aonde? Em Lisboa. Mas por que ele pôde se materializar em Lisboa? Porque quando ele dissociou as forças anímicas dele mesmo, ele levou consigo o quê? Uma grande quantidade de quê? E o corpo, né, doutor? É isso mesmo. E o corpo ficou num estado meio letárgico, né? Fica num estado assim, que eles podem se sentar, né, numa cadeira, né?
eles podem até ou ficar esticados numa cama, mas não vai ter muito movimento, ele não vai poder se movimentar. Era o que Eurípides fazia no colégio Allan Kardec. Agora, doutora, né? Dá licença um pouquinho. Tem também um caso, eu não sei se seria desse do transporte de coisas, né? Uma vez o Chico, quando era ainda bem jovem, lá em Sacramento, foi fazer um evangelho na casa da tia Efigênia e do tio Oscar Martins de Oliveira, não sei se a senhora conheceu. Então, e de repente ela sentiu alguma coisa, estava olho fechado, concentrada, fazendo a oração, sentiu alguma coisa no colo dela, uma rosa muito linda apareceu ali no colo dela, e nas imediações não existia nenhuma roseira com aquela qualidade de rosa. É efeito físico, né? Efeito físico de transporte. Isso não é bicorporeidade, mas é efeito físico de transporte. Então, para que haja efeito físico, você precisa ter ectoplasma. Então, no livro, tem 2 livros que falam de materialização. Um deles nós estamos estudando na terça-feira, Missionários da Luz. O outro, nos domínios da mediunidade. Em ambos, tem tudo sobre efeito físico, praticamente. Quem quiser aprender, leia. Está tudo lá, né? Então, eles explicam, por exemplo, para trazer plantas, flores, e como o Chico uma vez fez, trouxe conchinhas cheias de perfumes. Essas conchinhas eram do Mediterrâneo. Eram do Mediterrâneo. Não existe no Brasil. Certo? Então, esse transporte precisa de ectoplasma. Senão não vem. Quem leu Madame d'Espérance, no País das Sombras, se lembra que ela trouxe da Índia uma Ixora crocata, uma planta típica da Índia, e se materializou em Paris. São fenômenos belíssimos, mas que para se verificar precisam de quê? Ectoplasma. De ectoplasma. Não tem. Ectoplasma é a argila, onde você faz tudo aqui nesse mundo. Tudo. Sem ele não há possibilidade de moldar nada. É por isso que na dissociação de forças anímicas você tem uma produção grande de ectoplasma ou menor. Pode ter uma produção pequenininha, mas assim mesmo sai, né? A psicometria é uma faculdade muito bonita. Nós vamos estudar tudo isso aqui, a gente vai voltar, né? Na psicometria é o seguinte, é o tato que se desenvolve, né? Então, você passando a mão num vestido, numa toalha, numa camiseta, né? Você tem ideia de quem é o dono e ela reflete também acontecimentos com esse dono. E o médico pode captar. Na psicometria nós temos um fenômeno misto, anímico, espiritual. Anímico por quê? Porque se não soltar ectoplasma, ele não sente nada, não. Ele não é capaz de distinguir. É essa mediunidade que aparece na televisão, né? Quando os chefes de polícia chamam esses médicos para ajudar na investigação. É esse fenômeno aí, ó, psicometria. Não é fácil, não é todo mundo, não. São raros os médiums, mas tem. E é um fenômeno misto, anímico e espiritual. E o efeito físico, que vai desde essas batidas, com as quais os espíritos iniciaram o movimento de espiritualismo moderno nos Estados Unidos, até as mesas girantes, que se constituíram numa coqueluche em Paris, até o quê?
as grandes materializações se verificaram completas, né? E principalmente nas sessões de William Cruz, de Madame d'Espérance, de Eusapia Paladino e assim por diante. Por quê? Se esses médiuns não soltarem, não dissociarem suas forças, o ectoplasma não sai. E para a materialização, eu pergunto já direto para vocês: quantos centros de força do perispírito terão que se dissociar para as materializações, como o de Kate King, por exemplo? Todos, absolutamente todos. E o médium tem que dormir muito. Ele não pode interferir, porque a saída de ectoplasma não pode ser controlada pelo consciente. Ficou alguma dúvida aqui? Fala do Eurípides Barça. Nós vamos voltar a ele. Aqui é só um refrescozinho, é uma lembrançazinha. Nós vamos voltar a cada um desses fenômenos, explicando item por item. Aqui é só para explicar por que motivo ele ocorre. Então, repetindo Kardec, que eu coloquei do Livro dos Espíritos, agora é Autos, nos domínios da mediunidade, do capítulo 12. Essa não é a frase dele ipsis literis, né? Porque não dava. Mas eu pus o essencial. Todos os sentidos pertencem à alma, que nos fixa no corpo físico, segundo as leis da evolução estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Somente uma fração das inumeráveis formas de energia são percebidas por nós. Então, eu já citei o cachorro que ouve os infrassons, e nós, ó, nada, né? Isso, um pequenino exemplo. Mas aqui, Aulus diz o seguinte, que é muita informação que vem do universo. Ele está dizendo que são inumeráveis as formas de energia. Nós percebemos? Coitado. Nós somos, não conhecemos nada. Somos surdos, mudos, praticamente não nos damos conta das forças que estão na nossa mão. É isso que ele quer dizer, que é a nossa alma que vê, que tem os sentidos, mas ela está restrita quando ela está encarnada. Está bem diminuída a sua percepção. As percepções são limitadas através da janela dos 5 sentidos. A sensibilidade nossa está aprisionada nos centros de força. Vocês lembram que eu falei para vocês? Que para dissociar são centros de força que se desligam. Então aqueles centros de força que estão ali, ó, eles se desligam do corpo físico. Então, na dissociação das forças anímicas, existe a liberação do fluido nervoso ou ectoplasma, né? Então, com isso, expandem-se os poderes sensoriais nossos nos momentos de liberdade. Então, todo o perispírito nosso passa a recolher as percepções. Então, para alguns espíritos que têm, né, expansão e têm os fenômenos anímicos, eles ficam muito acalentados. Por quê?
porque é muita informação. A percepção é filtrada pelos nossos órgãos do sentido, mas em liberdade não. São expandidas as nossas forças. Isso tudo é uma repetição para mostrar bem para vocês como é o fenômeno, porque ele é lindo, esse fenômeno, mas precisa ser bem compreendido, para que a gente saiba por que ele ocorre, por que o fenômeno anímico é bonito, por que o espírito tem essa capacidade. Tem que explicar. E no meio espírita, o que você observa? Um pavor do fenômeno anímico. Vocês já imaginaram? A pessoa não quer nem que fale do fenômeno anímico. E é isso aqui, ó. É claro que tem outro, que é o próprio espírito do médium a falar bobagem, mas isso não significa o fenômeno anímico em toda a sua potência. É quando o espírito ainda está menos evoluído. Bem, a exteriorização da sensibilidade e da motricidade se dá, por exemplo, na experiência fora do corpo, né? No desdobramento, que é mais ou menos isso aí, certo? O espírito projeta-se no mundo espiritual, conscientemente ou não, e expande os seus poderes sensoriais, que será tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. Albert de Rochard, certo? Foi um dos maiores estudiosos assim. Então, por exemplo, será que quando a gente está dando um passe, a gente pode desarticular por alguns momentos algum centro de força? Pode sim. Pode. Sai maior quantidade de informação. E a gente pode não perceber. Sabe que está num estado um pouco alterado de consciência, mas não tem muita ideia do que está ocorrendo. Mas isso acontece durante o passe. Bem, agora vamos ao hipnotismo. Aos que gostam de hipnotismo, vamos recordar um pouco. Então, nos bastidores de uma sessão de hipnotismo, quem descreve é André Luiz. Sai um vapor branquicento do tórax, né? O tórax do sujeito, daquele que está recebendo a hipnose, está sendo hipnotizado. De repente, ele está sentado, à esquerda dele aparece um corpo igualzinho ao dele. A duplicata dele próprio à esquerda do corpo. Nesse momento, ele liberta a sensibilidade e a motricidade. Por quê? Houve libertação de ectoplasma, né? Então ele executa as ordens do hipnotizador. Por exemplo, ele não sente o braço. Quando o hipnotizador diz, dorme, e leva-o a esse estado alterado de consciência, que é um transe hipnótico, acontece esse fenômeno que está sendo descrito aqui. Mas chega um momento em que o hipnotizador faz o seguinte: você não vai sentir o seu braço esquerdo, nada de nada. E aí enfia uma agulha no braço dele. Ele não dá um gemido, uma dor, não manifesta nada. Ele não sente nada. Por quê? Exatamente porque, ao libertar, né, a sensibilidade e a motricidade, ele não está mais subjugado à ação dos 5 sentidos.
né? O cérebro dele desfez essa conexão. E ele, sob a ordem hipnótica, ele não deixa passar a informação motora para o braço. Mas isso se dá por quê? Porque ele exteriorizou os seus centros de força, de sensibilidade, de motricidade. Como ele pode também exacerbar a sensibilidade e a motricidade a mando do hipnotizador. Agora você vai sentir, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e etc. Por quê? Voltou a sensibilidade por ordem hipnótica. Vejam como é, não é? Não é fácil, né? Por isso que o hipnotismo dá tanto show por aí. Mas é um fenômeno claramente observado pelos estudiosos do espiritismo e que traz então, assim, para nós um grande conhecimento do que se passa e nos explica o fenômeno. Bem, o ectoplasma escapa dos chakras ou centros de força. Como é o ectoplasma que permite a percepção do meio ambiente? Se ele escapou do chakra, aquele setor não vai receber nada. Né? Então, ele começa, sim, a alma pode ver além dos sentidos corpóreos, porque não é por intermédio do corpo físico que ela está sendo informada. A alma, ela está liberta. Então, toda a informação vem através do perispírito que está desdobrado. Como eu disse, nós vamos estudar bem melhor a psicometria. Tem coisas lindas em psicometria para a gente estudar, né? Então, desdobramento, efeitos físicos, etc. Na psicometria é um fenômeno misto, anímico e espirítico. Por quê? Por que ele é anímico? Porque ele precisa dessa dissociação de forças. E por que ele é espirítico? Porque nesse estado alterado, ele pode entrar em conexão com espíritos à sua volta. Então ele se torna um fenômeno espiritual. Bem, nós deduzimos então que nós somos comunicadores em um sentido muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Por quê? É difícil determinar o limite entre a questão física e a questão espiritual. Na verdade, as coisas se misturam um pouco. Outra coisa, nós temos a comunicação do próprio espírito encarnado. Nós podemos nos comunicar. Estamos em um hospital. Podemos comunicar-nos por psicofonia na sessão. Espírito. Estamos em algum lugar dormindo. Podemos dar uma mensagem psicográfica em qualquer lugar, porque somos espíritos com possibilidade de comunicação. Então, nós temos comunicação nossa a dar nos estados em que estamos mais livres, né? E também temos, nesse estado de comunicação mais amplo, a possibilidade de nos comunicarmos com seres encarnados e desencarnados, mesmo estando encarnados. Então, vejam quanto, né, que nós temos possibilidade. Eu gosto muito de lembrar o aparelho psíquico nosso. Nós somos uma TV portátil ambulante, com imensa capacidade de comunicação.
mas ainda assim ela é pequena, porque a nossa evolução é ainda bastante baixa, bastante refratária ainda, né? Nós ainda não estamos conseguindo evoluir muito. Mas nós já podemos dizer que temos um relacionamento com o mundo externo, com o meio ambiente. Existem neurônios no nosso cérebro que estão exclusivamente voltados para a nossa vida de relação, para as questões externas. Existem neurônios nossos que estão mais voltados para as nossas próprias ideias inatas, aquelas que vêm do nosso passado espiritual. E existem neurônios nossos que estão muito mais ligados às questões psicológicas, nós, como espírito encarnado. E há neurônios nossos que estão ligados, né, aos fenômenos anímicos de expansão da consciência. Nós. Assim como existem neurônios que estão preparados para receber as ordens da pineal para nos colocar em relação, correspondência com espíritos desencarnados. Há uma complexidade tão enorme em nós que achatarmos o nosso conhecimento será uma pena e será realmente um desperdício, porque o nosso cérebro é o órgão de expressão do espírito, e o espírito tem essa abrangência enorme que eu estou falando com você, essa capacidade enorme de comunicador. Ele tem que usar o quê? O cérebro para ele se manifestar, porque o cérebro é o órgão de manifestação do espírito, da mente. Então, e finalmente, nós vamos partir agora para a classificação da mediunidade. Vamos estudar a mediunidade propriamente dita, porque até agora o que nós fizemos foi uma introdução, né? Então, são fenômenos anímicos que podem ser físicos e intelectuais. Físicos, quando você desdobra, você pode apanhar uma flor desdobrada, trazer para sua casa. Intelectuais, quando você pode se comunicar numa sessão, uma reunião, ou psicograficamente ou psicofonicamente. E existem os fenômenos espiríticos propriamente ditos, que podem ser de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Os efeitos físicos dizem respeito, né, a fenômenos palpáveis, né, que são vistos fisicamente. E os fenômenos intelectuais são aqueles que você utiliza a sua capacidade cognitiva para ser intermediário deles. É o último slide. Então, que conclusão nós tivemos dessa aula de hoje? O que ficou para vocês dessa aula de hoje? Pode falar o que vocês quiserem. O que vier na telha tá bom. Liberdade da dissociação pode. Muito bem. A liberdade que a alma tem, ela pode dissociar as suas forças, ir para outros lugares. Ela pode ter fenômenos belíssimos, como bicorporeidade, né? O que mais? Que vantagem tem essa dissociação? Qual é a vantagem? Produção de quê? Produção de ectoplasma. Então, o espírito que se materializar assim, ou que mandar mensagem, né, ele está livre para utilizar como ele quiser, né, o ectoplasma. O que pode ser
um bem, mas pode ser também um mal, né? Vocês querem ver um exemplo do mal? E até agora eu só contei do bem, né? Quando Davi Nasser e Jean Manzon foram a Pedro Leopoldo fazer uma entrevista com o Chico, a intenção é arrasar, acabar com a vida dele, no sentido, né? No sentido moral. Bem, quando eles iam chegar, Emmanuel apareceu e disse para o Chico: olha, Chico, você não resista, porque nem Getúlio Vargas resiste a eles. Mantenha-se calmo, faça tudo o que eles mandaram. E de fato, fizeram sentar numa banheira em cima de um urinol, e ele segurando uma vela, dizendo que estava orando para os espíritos ali. Tudo que se pensar em matéria de humilhação foi feito. As fotos foram tiradas. E quando eles chegaram, eles disseram, eles falavam em francês, né? Francês, ora inglês, e disseram assim: olha, nós somos repórteres estrangeiros, ninguém nos resiste, nem Getúlio Vargas falou exatamente o que eu tinha falado para ele, de modo que você fica bem quietinho aí, porque nós vamos fazer o que nós achamos que temos que fazer. E o Chico: sim senhor, já sabemos. Aí, tudo que eles quiseram, o Chico fez. Como vocês sabem, né? Chico deu um livro para cada um, né? E na saída agradeceram, tal, e eles foram pro hotel, e aí verificaram que para os espíritos não existe o desconhecido, né? Para Jean Manzon, com um abraço fraternal de Chico Xavier, para Davi Nasser, exatamente o que cada um era. Ah, Jean, você viu? Não, o Jean telefonou para Davi: Davi, você viu e tal. Aí ficaram abismados, né? Porque o fenômeno autêntico mediúnico se firmar ali para eles. Bom, mas eu não quero falar só sobre isso. Quero dizer o seguinte: Chico nos contou que ao término de tudo, Emmanuel disse assim: abra a arca, Chico. A arca era um desses baús antigos. E Chico, como eles eram muito pobres, Chico comprava uma pecinha por mês, ou cada 2 meses, cada 3 meses, para o enxoval da irmã dele, da Lucília, e colocava no baú. Quando Chico abriu o baú, todas as peças estavam em tiras e com fezes. Então, estou lhes dizendo o quê? Que houve fenômeno de efeito físico da pior espécie. Quer dizer, que os espíritos que os acompanhavam eram dessa estufa, né? Então, a resposta é uma só. Existem fenômenos de efeitos físicos que são extraordinários, e existem aqueles ligados às almas ainda inferiores e que, infelizmente, são muito ruins. Alguma pergunta? Tenho exatamente 3 minutos. Alguma coisa que não foi entendida? Esse ponto é importante para a gente saber. Essa esterilização, a pessoa que tem essa capacidade maior de esterilização implica a moral? Se a pessoa é mais moralizada, não tem implicação. A moral não está implícita em nenhum fenômeno mediúnico, nem de efeitos físicos, nem anímicos, de efeitos físicos, nem espiríticos, nada. Não há a questão moral ali. É por isso que
Existem estudos, né, não existe a utilização da mediunidade de forma empírica. Total, é aquilo que nós falamos de mediunismo. A pessoa, ela exerce a mediunidade, mas sem nenhuma disciplina, sem nenhuma contenção, sem nenhuma explicação, né? Sem nenhum desprestígio, mas eu tenho que falar. É o caso dos nossos irmãos umbandistas e dos nossos irmãos do candomblé e outras facções assim. Porque normalmente eles não estudam a mediunidade. Eles simplesmente exercem-na, né, de uma forma selvagem, primitiva. Pode ser até ter boas coisas, eu não sei, mas é sempre uma interrogação. E eles não se adaptam muito a nós kardecistas, porque para nós existe uma disciplina, né? Existe uma utilização correta do fenômeno mediúnico. Então eu considero que no mundo, quem cuida de mediunidade no verdadeiro sentido que Jesus deseja são as fileiras do Espiritismo, né? Com todo respeito, né? Vamos trabalhar.